Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos continuar revisando os conteúdos lá do sexto ano, tá? E hoje falaremos sobre conotação e denotação e sinônimos e antônimos. Primeira parte da aula, a denotação, perdão. Acompanhe aqui no slide, ó. A denotação pode ser conceituada como o sentido real, literal das palavras e expressões. O sentido denotativo pode ser explicado também como o sentido real de termos da língua portuguesa. Geralmente usamos a denotação em gêneros textuais mais sérios e objetivos, como artigos científicos, redações, em notícias, enfim. O sentido denotativo é utilizado principalmente em textos mais objetivos e reais, quando se quer passar informações literais. Tá? Então, por isso que vai ser usado esse tipo de linguagem em notícias, em reportagens, nas redações, porque o que se quer aqui é passar informações reais e literais, que não dê muita margem para interpretações. Já a conotação é o oposto. Aliás, vamos ver aqui uns exemplos de denotação, que é o sentido real das palavras. Ó. O cachorro é um mamífero. É uma afirmação real e verdadeira, né? Por isso aqui é denotação. Mais um exemplo, a mesa é de madeira. Pela imagem, nós podemos perceber que realmente a mesa é de madeira, é o sentido real e literal. Por isso, aqui também nós temos a denotação. Já a conotação, acompanhe aqui, ó, é utilizada quando queremos modificar o sentido de alguma palavra ou expressão. Ao invés de usarmos o sentido real e literal, optamos por um sentido figurado. A conotação vai então ressignificar o sentido real das palavras, ou seja, eu pego uma palavra do seu sentido real e dou um novo significado para ela. É comum encontrarmos o sentido conotativo em conversas informais e mais comum ainda na literatura, como narrativas e sobretudo nas poesias, também nas músicas em geral, tá? A conotação vai ser então uma forma mais não literal de falar as coisas. Eu vou ressignificar palavras e expressões. Vamos acompanhar aqui uns exemplos de conotação. Everaldo tem um coração de pedra. Não é real e literal aqui, né? Eu ressignifiquei a palavra coração, a expressão coração de pedra. Porque sabemos que no sentido real e literal, coração é um músculo, né, de carne. Mas aqui eu quero dar um novo significado para isso. Eu estou comparando porque a pedra não é um elemento muito duro, rígido. Aqui eu digo que o Everaldo tem um coração rígido, muito duro. Mais um exemplo, ó, Fernanda é um sol em nossas vidas. A palavrinha sol aqui também foi ressignificada, tá? Para indicar que Fernanda é uma pessoa muito importante naquela família. Por isso que foi usada dessa maneira. Aconteceu uma ressignificação. Minha vida é um mar de tranquilidade. Temos também mais um exemplo de conotação, né? Porque a palavra mar aqui teve um novo significado. Quer dizer que a vida da pessoa é muito, muito tranquila. Mais um exemplo de conotação. Ó. Expressão pisar em ovos. Pisar em ovos não significa literalmente pegar um ovo e pisar em cima dele, né? Mas sim que você tem que ter muito cuidado ao fazer uma coisa, porque o ovo é um negócio bem frágil, né? Então, pisar em ovos significa fazer coisas com cuidado. Já a expressão pendurar chuteiras significa que uma pessoa se aposentou de um ofício. Também eu tenho um exemplo aqui de conotação, está no sentido conotativo. Vamos falar agora sobre sinônimos. Acompanhe aqui, ó. Sinônimos são as palavras que possuem significados semelhantes para uma mesma coisa. A palavra sinônimo significa aquele que está com o mesmo nome ou aquele que está com um nome semelhante. Bem simples de entender, né? Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado ou significado semelhante. Tipos de sinônimo. Observe aí, ó. Sinônimos perfeitos são palavras que possuem significados idênticos. Por exemplo, após e depois. O mesmo significado, né? É claro que a escrita aqui vai ser diferente, mas o significado é o mesmo. Calmo e tranquilo, também. Mesmo significado, por isso são sinônimos perfeitos. Também temos os sinônimos imperfeitos, que são palavras que possuem significados semelhantes, mas não idênticos, como gostar e estimar, cidade e município. Continue acompanhando no slide aqui, ó. A grande diferença nos sinônimos imperfeitos
é o fato de possuir significado semelhante, mas não necessariamente igual. No exemplo anterior, temos os verbos gostar e estimar. Ambos os verbos expressam a ideia de gosto, mas a palavra estimar significa um gostar mais expressivo, de uma maneira mais especial do que a palavra gostar. Por isso que são sinônimos imperfeitos, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo de sinônimos, ó. Apresentar e expor. Estou fazendo isso para vocês, estou apresentando e estou expondo. Belo e bonito. Contraveneno e antídoto, mesmo significado. Diálogo e colóquio. Encontrar e achar. Tudo isso aqui são sinônimos, tá? E existe uma lista infinita de sinônimos por aí, né? Vamos falar agora sobre os antônimos. Antônimos são palavras que possuem significados exatamente opostos um do outro. A palavra antônimo significa aquele que possui nome oposto. Exemplos de antônimos aí, ó, bem fácil da gente identificar o que é antônimo, né? Aberto e fechado, alto e baixo, bonito e feio, certo e errado, simpático e antipático. Mais uma coisa, acompanhe no slide. É importante destacar que muitas vezes a antonímia, ou os antônimos, né, é construída por meio de prefixo que expressam sentidos contrários ou de negação. Ou seja, eu vou incluir a palavra um prefixo, seja que é um pedacinho, para expressar negação ou sentido contrário. Vocês vão já ver aqui, ó, no exemplo, ó, o comércio desse tipo de madeira é ilegal. Eu tenho a palavra legal, que é uma coisa que é certa de se fazer. Eu coloco o i na frente, que é um prefixo, e se torna ilegal, ou seja, contra a lei. Aqui eu construí um antônimo acrescentando esse izinho aqui, né, que é um prefixo. Tá vendo? Como eu posso construir antônimos? A mesma coisa que nesse outro exemplo. Como são irresponsáveis os que jogam lixo nas ruas? Eu tenho uma palavra responsável. Eu vou incluir o i na frente, que é o prefixo, e eu construo um antônimo, que é irresponsável. A mesma coisa que nesses exemplos, ó. Leal, o prefixo desleal. Construí um antônimo aqui, né? Feliz, infeliz. Animado, desanimado. Esses trechinhos que estão aqui destacados, que eu coloquei para vocês, está sublinhado, são prefixos que vão construir os antônimos, tá? Aqui essas duas palavrinhas, elas são opostas. Esses são os antônimos. E essa foi a aula de hoje. Eu quero que vocês, se tiver alguma dúvida, anote no caderno, tá? E pode me perguntar, me chamar no privado do WhatsApp. Na próxima aula, nós vamos ter uma atividade sobre esse conteúdo, tá certo? Então, até lá!